Então, seguindo com a nossa aula, hoje vamos falar sobre computação. Depois de definirmos programas e máquinas, chegou o momento da gente definir a computação. A gente só consegue formar uma computação quando a gente tem um programa rodando em uma máquina que possa descrever o que aquele programa faz, executa, né? Até então, a gente, quando estudou programas, os programas, eles tinham simplesmente operações e testes e não importava qual a natureza dessas operações, né? Simplesmente a gente viu as definições, como é que a gente descreve um programa monolítico, como descreve o interativo e o recursivo, mas sem nos ater às operações em si, né? As operações não importavam. Na aula anterior, nós falamos sobre máquinas, e sim, na máquina a gente define as características das operações e testes que a máquina é capaz de suprir em determinado programa. Juntando programas em uma máquina, a gente tem uma computação, né? E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Aqui no nosso sumário do capítulo 2, né, a gente vai estar indicando aqui que nós estamos nessa aula, computações, e em seguida vamos ver esses outros assuntos aqui para terminar a nossa unidade. Então, vamos lá. Computação. Será visto como as definições de programas e máquinas caminham juntas para a definição de computação, tá? Então, a definição. Computação é o histórico do funcionamento da máquina para o programa, considerando um valor inicial. Então, aqui a gente já vê que é simples, né? Eu tenho um programa, né, executando em uma máquina. Essa fase de execução nada mais é do que a computação, né? Vem aí da palavra computar, calcular, né? Então é isso, é o histórico do funcionamento da máquina para o programa. Claro que considerando sempre um valor inicial, que são os dados de entrada, e aí a máquina vai executar aquele programa baseado aí nos dados iniciais que a gente forneceu. Então, computação de um programa monolítico. Uma computação de programa monolítico em uma máquina é um histórico das instruções executadas e o correspondente valor de memória, né? Então, quando a gente está executando um programa em uma máquina, ele vai me dar aí um histórico das instruções, ou seja, quando a máquina está executando um programa, a máquina vai sequencialmente, desde lá da primeira linha de código, e vai sequencialmente executando, seguindo a lógica do programa, né? E aí, essas instruções vão sendo executadas e a memória da máquina vai sendo atualizada à medida que as informações vão sendo executadas. Por exemplo, se eu tenho um programa que calculou o fatorial de um número, então, em determinado momento, vai acontecer um cálculo e esse cálculo vai acontecer na memória da máquina, né? Então, a computação vai sendo sempre executada e lá na memória da máquina, esses valores vão sendo modificados, né? Com base aí na execução. Então, o histórico é representado na forma de uma cadeia de pares, em que cada par reflete o estado da máquina para o programa, ou seja, a instrução a ser executada e o valor correspondente da memória, tá? Então, digamos assim, que cada linha de programa, né, vai refletir aí um estado, né, em que esse estado vai apresentar a instrução atual e o valor atual da memória. Isso para cada linha de código, tá? E todos esses códigos são chamados de cadeia. Então, a cadeia reflete uma sequência de estados possíveis a partir do estado inicial, ou seja, instrução inicial e valor de memória considerado. Então, computação de programa monolítico em uma máquina. Seja uma máquina qualquer, então veja, eu só tenho computação se eu tenho uma máquina bem definida e eu tenho um programa que rode nessa máquina, tá? E P, um programa monolítico para a máquina M, né? Onde S é o seu correspondente conjunto de rótulos, tá?
Então, uma computação do programa monolítico P na máquina M é uma cadeia finita ou infinita de pares, né? E essa cadeia é dada da seguinte forma, em que cada par desse vai refletir o estado corrente da máquina, em que SO aqui é o rótulo inicial e o VO, que é o primeiro, né, o primeiro par, é o valor inicial de memória, né? Então, S1 já seria o rótulo seguinte, né? Ou seja, é como se fosse a linha seguinte de código, e V1 seria o valor de memória naquela posição. E assim sucessivamente até que a máquina termine de executar todo o programa. Suponha que F é um identificador de operação e T é um identificador de teste. Isso aí a gente já vinha vendo em aulas anteriores, né, que a gente geralmente usa o F para as operações e T para os testes. E R' e R duas linhas são rótulos. Então, uma operação. Se S de K é o rótulo de uma operação da forma, né, então, né, faça F, vá para R'. Então, isso aqui é uma operação simples, né? Uma operação que executa F e vai para um rótulo seguinte, né? Então, aqui eu vou ter o S de K mais 1 e o V de K mais 1, em que o S é o rótulo, né? No caso aqui é o R', e o V de K é a posição de memória naquele instante. Aqui um outro exemplo, eu posso ter aqui um rótulo, faça nada, né? Aqui é a operação vazia, faça nada, vá para R', né? Neste caso, a cadeia vai ser R', né? Que é o rótulo, e V de K o valor de memória. Na verdade, esse de memória aqui é o valor anterior, porque essa operação, como ela é vazia, ela não faz nada, então não altera o valor de memória. E um teste, se S de K é rótulo de um teste desta forma, né? Se T, então vá para R', se não vá para R'. Veja que um teste ele não altera o valor de memória porque ele segue dois caminhos, né? Ou é o verdadeiro ou é o falso. Então, né, o S de K mais um aqui vai ser o próprio rótulo, né? O rótulo, seja o rótulo que vai seguir, né? Se vai ser R' ou se vai ser R'. E o valor de memória vai ser o mesmo anterior, né? Não vai alterar e vai refletir só a próxima instrução que vai acontecer, né? Se for verdadeiro, vai executar uma determinada operação e se for falso, vai executar outra coisa, né? Que é só uma revisão mesmo, a gente já tinha visto aí bastante isso quando a gente definiu o programa monolítico, né? Então, uma computação é dita finita se a cadeia que a define é finita. E é dita infinita se a cadeia que a define é infinita. Então, veja, a gente pode ter uma computação finita, ou seja, eu executo um programa em uma máquina em que ele vai para um estado final, e me dá um resultado, ou eu posso também ter um programa que execute e não pare, que ele fique infinito, né? Isso também pode acontecer, né? Um programa ficar em loop infinito. Claro que não é o desejo de nenhum de nós, né? Geralmente, quando a gente faz um programa para nos dar uma saída, nos dar um resultado. Mas pode acontecer de um programa ficar compilando infinitamente, a gente tem que forçar a parada. Para um dado valor inicial de memória, a correspondente cadeia de computação é única, ou seja, a computação é determinística. Claro, né? Se eu tenho um valor inicial de memória e coloco aquele programa para executar na máquina, a computação ela é única. Então, não importa quantas vezes eu executo esse programa, se for o mesmo valor de entrada, ele vai me dar o mesmo valor de saída, né? Então, é isso que o autor quis dizer com essa frase: a computação é determinística. Um teste não altera o valor corrente de memória, a gente já falou disso, né? Em uma computação infinita, rótulo algum da cadeia é final. Sim, porque se eu tenho uma computação que
não para, não existe rótulo final, né? Então, vamos para um exemplo para a gente entender melhor como é uma computação. Vou colocar aqui primeiro um exemplo de uma computação finita, de programa monolítico, na máquina de 2 registradores. Então, veja, eu peguei aquela máquina de 2 registradores que nós vimos na aula anterior e peguei também aquele programa monolítico. Vamos relembrar aqui, né? Aquela máquina que só tem 2 operações e um teste, né? Então, o teste se A é 0, se o registro do A é 0, e as operações de subtrai A e adiciona B. Então, esse programinha aqui, ele é bem simples. Ele testa se o registrador é 0. Se for 0, aí ele para, né? Para 4, um rótulo final. Se não for 0, então a máquina vai subtrair o valor do registrador A, subtrair 1 de A e adicionar 1 em B e vai voltar para fazer o teste de novo se A é 0. Ou seja, esse programa aqui, ele termina quando o registrador A zerar, né? Então, como é a computação desse programa? É justamente a gente executar passo a passo o programa para um dado valor inicial, né? Então, aqui, para um valor inicial de memória 3 e 0, a computação finita é. Então, veja, eu coloquei aqui um valor inicial de memória 3 e 0. No caso, esse programa aqui, ele utiliza 2 registradores, né? O registrador A e o registrador B. O registrador A inicia com o valor 3 e o registrador B inicia com o valor 0. Lembra lá que nessa máquina de 2 registradores, quando a gente definiu, o valor de entrada ficava gravado no registrador A e o valor de B iniciava com 0. E a saída vai ficar no registrador B, né? Então, veja, a computação inicia assim. Relembra lá que eu falei, né? Que a computação é uma cadeia de pares, em que a primeira variável, né, a primeira parte, é justamente o rótulo e a segunda parte é a posição da memória. Então, nesse caso aqui, a computação inicia no rótulo 1, que é a primeira linha de código, né? Então, aqui, ó, rótulo 1, vírgula, posição de memória. A posição de memória, logo no início do programa, é o valor que a gente colocou, o valor inicial, que era aqui 3 e 0, que foi dado, né? Então, o valor inicial 3 e 0. Ao executar, né? Então, ao executar essa primeira linha de código, o que vai acontecer? A é 0? Não, não é. Então, para 2, né? Então, eu coloquei aqui, ó, a próxima cadeia de pares vai ser, a próxima linha, né? A próxima computação vai ser 2, que foi para o rótulo 2, e a posição de memória continua a mesma. Por quê? Porque aconteceu um teste, e esse teste não altera o valor de memória, né? Ele só indica aí para qual rótulo vai ser direcionado, tá? Então, é isso. Então, aqui no rótulo 2, né? Estamos no rótulo 2, o que vai acontecer? A máquina vai executar esta instrução aqui, né? Faça, subtrai A e vá para 3. Então, a próxima computação vai ser 3, né? Ou seja, eu vou para o rótulo 3 e eu vou subtrair 1 de A, né? Ou seja, o valor de memória em A, que era 3, agora é 2. E assim eu vou seguindo, né? Agora eu vou executar o terceiro rótulo, né? Em que faz? Adiciona B e vai para 1. Então, a próxima computação vai para 1 e eu adicionei 1 aqui em B. B era 0, agora é 1. E o A permaneceu. E aí, o que vai acontecer? Ele volta para o início e testa de novo se o registrador A é 0, né? No caso aqui, A não é 0, então ele vai para 2 novamente, né? Então, ele segue para o rótulo 2 e a posição de memória não altera porque foi um teste. Aqui em rótulo 2, subtrai A e vai para 3, então, 3, né? Então, rótulo 3 e subtrai 1 de A, que A vai ficar com 1, né? A próxima computação, né?
vai ser o quê? Faça, adiciona B, vai para 1. Então, foi para 1 e adicionou 1 em B. Tá aqui, 2, né? E aí vai para 1. Quando eu vou para 1, eu testo de novo. A é 0? Ainda não. A é 1, né? Então, vá para 2. Então, vou para 2 e o valor de memória continua o mesmo porque foi um teste, né? Aqui em 2, faça subtrair A, vá para 3. Então, a próxima computação vai para o rótulo 3 e subtrai A. A era 1, ficou 0. E no rótulo 3, faça adiciona B, vai para 1. Então, a próxima computação vai para 1, né? E adiciona 1 em B. B era 2, foi para 3. E volta, né? Aqui em 1, o que vai acontecer? Ele testa. A é 0? É. Agora A é 0. Então, vai para onde? Para 4. Então, a computação vai para o rótulo 4 e a posição de memória não se altera porque, né, não houve, foi só um teste. E pronto, terminou a computação, né? O programa termina aqui porque ele vai para um rótulo final, ou seja, um rótulo que não existe e a computação para. Então, isso aqui é a computação de um programa monolítico, né? Então, veja, a computação, ela é formada por uma cadeia de pares, em que a primeira parte descreve o rótulo e a segunda parte a posição de memória em cada um de seus momentos, tá? Até chegar no rótulo final e parar, certo? Então, é assim que a gente descreve a computação de uma máquina sobre um programa. Exemplo 2. Então, uma computação infinita de programa monolítico na máquina de 2 registradores. Veja bem, eu coloquei aqui um exemplo, né? Esse programa aqui roda na máquina de 2 registradores e ele é uma computação infinita. Por quê? Ele só tem uma linha de código que executa faça adiciona B, vai para 1. Então, veja, esse programa aqui, ele vai ficar infinito, né? Porque ele vai ficar executando aí um direto e não para nunca, né? Então, como é que eu descrevo a computação deste programa? Eu coloquei aqui para um dado valor inicial de memória 3 e 0, então o mesmo valor inicial aí do exemplo anterior, né? Só que nessa computação infinita, o que vai acontecer, né? Eu vou escrever aqui, né? A cadeia de pares em que rótulo 1, né? E a posição de memória 3 e 0, né? Que é a posição inicial. Né? Então, ele vai executar, faça, adiciona B e vá para 1. Então, vá para 1 e adiciona B. Depois, de novo, né? Vai para 1, adiciona B. Vai para 1, adiciona B. E vai ficar aqui infinitamente. Esse programa não vai parar nunca, né? Até que o usuário vá lá e force a parada, certo? Então, existe computação infinita? Existe, né? Ela só não vai parar, né? Então, a gente descreve a computação e em determinado momento a gente faz aí, coloca uns 3 pontinhos reticências, porque uma hora a gente tem que parar de escrever, né? Mas é assim que a gente descreve. Bom, a computação, tanto para programa iterativo como recursivo, é a mesma coisa, certo? Ela vai descrever, né, o passo a passo mesmo, o histórico da execução do programa para aquela máquina. Aqui a gente colocou a computação de um programa recursivo. Então, é análogo ao monolítico, o iterativo também é a mesma coisa. O histórico é representado na forma de uma cadeia de pares também, onde cada par reflete o estado da máquina para o programa, ou seja, a expressão de subrotina a ser executada e o valor corrente de memória. E a cadeia reflete uma sequência de estados possíveis a partir do estado inicial. Então, é a mesma coisa, tá? A computação é dita finita ou infinita, se a cadeia que a define é finita ou infinita, respectivamente. Para um dado valor inicial de memória, a correspondente cadeia de computação é única, ou seja, a computação sempre é determinística, tá? Um teste ou uma referência a uma subrotina não alteram o valor corrente de memória. No caso aqui, né, uma referência a uma subrotina, porque estamos falando de programa recursivo. Em uma computação infinita, expressão alguma da cadeia é vazia. Quando a gente fala de programa recursivo, quando a gente encontra a cadeia vazia, significa que o programa parou, foi para o seu estado final. Então, se eu tenho uma computação infinita,
não vai acontecer de eu encontrar aí uma cadeia de parada, né? De palavra vazia de parada aqui representado por esse símbolo. Então, vamos lá. Computação de programa recursivo é uma máquina, seja uma máquina M qualquer e um programa recursivo para a máquina, tal que eu tenho aqui um programa recursivo lá com todas as suas subrirotinas recursivas. E uma computação do programa recursivo P na máquina M é uma cadeia de pares, desta forma. Veja que as definições são as mesmas, né? A mesma coisa, em que o primeiro par aqui vai ser a subrotina e o segundo par vai ser a posição de memória naquele instante, ou seja, naquela posição de memória, e assim sucessivamente. Então, vamos fazer um exemplo, né? Computação infinita de programa recursivo. Começamos aqui logo com um infinito, tá? Então, o programa recursivo aqui, o que é máquina? É um programa para qualquer máquina. Então, vejamos esse programa aqui. O que é máquina? É R, ou seja, aqui é uma subrotina R, onde R define R. Veja, esse programa aqui. Ele vai ficar executando essa subrotina, volta, executa, volta, executa, volta, executa, volta, indefinidamente. Não tem nenhum momento aqui, né, uma condição de parada para que esse programa pare, né? Então, para qualquer valor inicial de memória, a correspondente computação sempre é infinita, né? Então, vai ser o quê? A subrotina R e VO, que é o valor inicial. R, VO e assim sucessivamente, né? Então, aqui é um exemplo aí de computação infinita. Vou fazer um exemplo de computação finita. Então, faça uma máquina de um registrador e um programa para essa máquina que duplique o valor de entrada do registrador, né? Por exemplo, dado o registrador A igual a 3, a saída será 6, né? Então, veja, esse exemplo aqui, ele está pedindo para que a gente faça uma máquina e depois faça um programa para essa máquina em que esse programa duplique o valor de entrada, né? Então, veja aqui, ele está pedindo aqui, faça uma máquina de um registrador. Então, é uma máquina super simples, que só tem um registrador, né? No caso aqui, o registrador A. Então, vamos lá. Então, considere a máquina de um registrador. Chamei aqui de um reg. Então, veja que eu defini uma máquina de um registrador muito simples, muito parecida com aquela máquina que a gente viu na aula anterior. Lembra que a gente fez lá uma máquina com 2 registradores? O registrador A e o registrador B. No caso aqui, é uma máquina mais simples ainda, com um registrador apenas. Então, veja, aqui todos os elementos da máquina, né? Então, o primeiro elemento é o valor de memória. Então, se é um registrador e se ele é baseado nos números naturais, então eu coloquei aqui que a memória é N naturais, a entrada também é N e a saída N. Veja, lembra que na aula anterior, quando a gente definiu a máquina de 2 registradores, o N elevado a 2, né, que dava aí pelo produto cartesiano dos 2 registradores que nós utilizamos A e B. No caso aqui, como é uma máquina de um registrador só, somente N. A função de entrada que eu chamei de entrada, a função de saída eu chamei de saída. Eu defini 2 operações aqui, a operação AD, de adição, a operação de subtração, e um teste aqui de registrador, se o registrador é 0, tá? Testar se ele é 0. Então, veja, definimos, agora chegou a hora de definir cada elemento da máquina. Isso aqui é importante. Então, dada uma questão que pede para você definir, faça uma máquina de 10 registradores, você vai ter que definir todos os elementos da máquina. A entrada, memória, saída, função de entrada, função de saída, todas as operações e os testes que aquela máquina é capaz de realizar, tá? Então, vamos lá. Então, os conjuntos de memória, entrada e saída, né, é o N. A função de entrada é o próprio N, a função de saída é o próprio N, tá? A operação AD é uma operação de soma em N, então ele soma N mais 1. E a operação de subtração, né, é a operação de N menos 1, se o N for maior do que 0. E o sub N vai ser igual a 0 se N for igual a 0. Ou seja, eu estou deixando bem claro aqui que ele só subtrai números positivos, tá? Igualzinho a máquina que a gente fez anteriormente.
E aqui é um teste, né? Então, ele testa N se ele é verdadeiro ou falso, né? Tal que para todo N pertencente aqui ao conjunto dos números naturais. Então, ele vai ser zero se o N aqui for verdadeiro, né? Ou seja, se N for igual a zero. E ele vai ser falso caso contrário, ou seja, se o N não for igual a zero, então vai resultar em falso, né? Então, definido aqui a máquina de um registrador, uma máquina bem simplesinha, que adiciona e subtrai. Veja que no problema que pede, né, uma máquina, né, e um programa para essa máquina que duplique o valor de entrada. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, A igual a 3, ele vai duplicar para 6. Então, quais as operações que eu vou precisar? Somente adição e subtração, né? Porque eu vou fazer o quê? Eu vou sair adicionando, né, para ele duplicar e subtraindo também, né? Faça um programa recursivo duplica para a máquina. Veja bem, neste caso aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Veja que essa máquina só tem um registrador, né? Então, como é que eu vou fazer para que este registrador, né? Ou seja, eu tenho como a entrada 6 e na saída, a entrada 3 e na saída me resulte 6, né? Se eu tivesse dois registradores, o que eu poderia fazer? Toda vez que eu subtraísse um de A, eu adicionaria 2 em B, né? Então, eu tiraria um de A, colocaria 2 em B, aí tiraria mais um de A, mais 2 em B, tiraria mais um de A, mais 2 em B. Aí eu duplicaria. Mas nesse caso, que eu só tenho um registrador só, eu vou ter que fazer alguma forma de controlar, né, essas subtrações e ao mesmo tempo ir somando 2, né, para que ele duplique. Né? Usando recursividade, eu consigo resolver esse problema. Tá? Então, veja bem aqui se vocês concordam comigo. Já joguei aqui o programa de cara. Né? Então, eu chamei esse programa de duplica, é R, então aqui R é a subrrotina de recursão, onde R define. Então, eu iniciei aqui se zero, ou seja, se o registrador for zero, então termino o programa. Se não, eu vou subtrair e volto para a recursão. Veja aqui que a minha ideia foi, né? A minha ideia não, esse é um exemplo do livro. A ideia do livro foi, eu subtrair até zerar. Então, veja, ele testa se o registrador é zero. Se não é zero, subtrai e volta para a recursão para testar de novo se é zero. Então, ele vai aqui, ó, subtrair. Quando ele chegar a zero, o que vai acontecer? Ele vai passar por todas as operações de adição, né? Então, veja aqui que a linha de código tem duas adições, AD, AD, né? Ou seja, ele subtrai uma vez, volta para a recursão e guarda aqui duas adições para fazer no futuro, certo? Vamos ver como é que funciona essa computação, né? E aí a gente entende melhor como é que esse programa aqui duplica valores, né? Então, dado o valor inicial 3, né? A saída vai ter que me dar 6, não é isso? Então, como que eu descrevo a computação? A computação é uma cadeia de pares, em que o primeiro par é a subrrotina de recursão, no caso aqui é R, é a única recursão que nós temos, né? E a outra variável é a porção de memória. Como eu só tenho um registrador, né? Tá aqui, né? O registrador, que é 3, que é o valor inicial de entrada, né? Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Eu vou, primeiramente, executar o R. E quem é R? R é a subrrotina de recursão. Então, eu escrevo aqui a subrrotina. Né? Então, ó, se zero, então, para, né? Se não, sub R, AD, AD. Ou seja, eu reescrevi aqui o programa, né? Tá aqui. O que a primeira subrrotina faz, certo? E ponto e vírgula,
3, que é a posição de memória. A posição de memória não alterou porque simplesmente eu executei a subrotina R, certo? Então, o que vai acontecer agora? Agora eu vou executar, né? O registrador é 0? Não, não é 0, né? Então, ele vai para o sinal. O que vai acontecer? Ele vai executar essa parte aqui do código, né? Ele vai subtrair, depois ele vai fazer a recursão, depois AD, né? Então, o que vai acontecer? Né? A segunda linha, né? Ou seja, a computação vai seguir. O que ele vai fazer? Vai fazer sub R, AD. Veja que eu peguei tudo que estava dentro desse parêntese, coloquei aqui. Ponto e vírgula, valor de memória não alterou, porque simplesmente eu peguei o bloco que vou executar. E agora? Agora eu vou separar. Qual é a primeira instrução a ser executada? A subtração. Então, a segunda linha de computação vai ser, eu vou retirar a operação sub, daqui ó, do parênteses, veja que eu coloquei aqui do lado de fora, e repetir as outras operações, as outras instruções, ponto e vírgula 3, porque até agora não alterou nada na memória. Seguida, próxima execução é subtrair, né? Então, eu vou subtrair, né? No caso aqui, ela some, né? Eu vou reescrever aqui as outras instruções, então RAD, e a posição de memória agora é 2, porque aconteceu a subtração. Próxima execução agora eu vou retirar a próxima instrução que vai ser executada. No caso aqui, eu retiro o R do parêntese. Veja que é bem passo a passo mesmo, bem minucioso, né? Vocês me perguntam, professor, isso vai cair na prova, vou ter que fazer tudo isso. Isso faz parte da computação de um programa. O computador, quando a gente vai executar internamente, ele compila e ele faz justamente isso. Ele vai linha por linha, passo a passo, executando o teu programa, né? Então, se a gente está estudando computação aqui, a gente tem que fazer, tá? Então, R, AD, 2, repete, né? E agora eu executo a subrotina de recursão, que é o C0, então, parada, né? Se não sub, R, AD. E veja que eu repeti, né? Os outros blocos aqui de adição, aqui do lado, e o valor de memória continua 2, né? Então, agora é o quê? Testar. É 0? Não, não é 0, o registrador não é 0, é 2, né? Então, o que ele vai fazer? Eu vou separar todas as operações que vou realizar, sub RAD, repito aqui o outro AD e a posição 2, né? E sigo com a computação. Separo o sub e repito todas as operações. No caso aqui, não subtraiu ainda. Agora, depois que subtrai, vai o 1 para cá, né? O valor de memória é 1. Depois, agora eu tiro a próxima instrução, que vai ser a subrotina novamente. Repito todas as operações de AD, memória ainda é 1, e executo mais uma vez a subrotina, né? Então, repito aqui a subrotina, coloco todas as operações de AD, memória ainda é 1, testo, né? No caso aqui não é 0 ainda, então eu vou executar novamente, né? Aqui, separar aqui as operações, então todas as operações aqui, e seguir, né? No caso aqui, retiro a operação de sub dos parênteses, repito tudo, acontece a subtração, agora a memória foi para 0, né? E executo e retiro novamente aqui a subrotina de recursão para executar. Então, vamos passar aqui o slide, né? Repito lá a subrotina e copio todas as operações de AD, no caso agora nós temos 6, né? Lembra? 6, 2, 3 pares. 6, a posição de memória é 0. E aí o teste. A é 0? A é 0, né? Ou seja, o registrador é 0? É. Então, o que vai acontecer? Eu vou para, né? A instrução de vazio, né? E repito aqui todas as operações que restaram, né? E a posição de memória aqui, 0. E aí, o que vai acontecer? Eu vou sair
separando cada operação e adicionando, separando cada operação e adicionando, até terminar todas as operações de adição, né? No caso aqui são 6, então a gente vai fazer isso 6 vezes, né? Então, separo um AD e depois que tirar o AD daqui, somo. Então, ficaram 5 AD. Aqui, separo de novo, ou seja, tiro o AD do parêntese, né? E somo. Então, aqui no caso, eu tenho 4 operações de adição. Tem que prestar só atenção aqui para não se perder nos parênteses, né? Parente que abre, parente que fecha. Novamente aqui, retiro um AD do parêntese, né? Esse aqui vai ser a próxima adição. Repito todos os restos, inclusive a posição de memória. E depois somo, né? Agora só tenho 3 operações de adição. Retiro o AD, repete tudo e depois que tira, soma. Depois retira penúltimo AD, repete, soma. E por último, retira o AD, a posição de memória é 5, somo para 6. E aqui eu coloco o símbolo de parada, né, que é o fim da recursão. Ou seja, ele terminou de executar todas as operações de adição e foi para o comando final, né, que é encerrar. Veja bem, né, com uma recursão, a gente consegue, apenas com um registrador, fazer retirar o valor de um registrador e colocar no outro. Ou seja, eu combino, né, operações de subtração e adição em um único registrador, fazendo primeiro todas as subtrações e depois todas as adições. Se não fosse dessa forma, através de recursão, não seria possível eu fazer um programa com apenas um registrador. Eu tenho um programa, por exemplo, se eu fosse fazer da forma iterativa, não ia dar certo, porque a iteração não tem recursão, né? Ou também da forma monolítica também não ia dar certo, né? Então, a gente nota que o valor final na memória é o valor inicial duplicado, né? No início começou com 3 e foi para 6. Observe que, usando a noção de recursão, não foi necessário usar 2 células de memória, uma para controlar o ciclo e outra para calcular o resultado, né? Então, com a recursão, a gente conseguiu fazer isso com a mesma memória. Primeiro subtrai tudo, depois soma. A facilidade de recursão é usada para determinar quantas vezes a operação AD necessita ser executada. Então, é isso, gente. É isso que eu queria falar com vocês sobre computação. E na aula que vem, a gente vai falar sobre a função computada.